Fala galera, tudo bem? Aqui é do canal Só Falo Sério Rindo e eu quero trazer aqui para você uma super dica. Nós vamos criar um sistema de agendamento. Esse sistema simples, né? Onde você vai poder cadastrar os clientes que entrarem em contato e digamos que você tem uma empresa aí que precisa agendar serviço com horário marcado, data e horário marcado. E também se tiver mais de um funcionário, você agendar com aqueles funcionários. Então vamos fazer um sistema simples que você pode utilizar aí no Access, né? Nós vamos utilizar o banco de dados do Access. E se você não tem o Access instalado, você pode vir aqui no nosso canal, né? E aproveita e já se inscreve no canal, deixa seu like. Você pode procurar aqui nos vídeos do canal esse vídeo aqui, ó. Instalar o pacote Office original de forma gratuita. E aí você vai ter acesso ao Access, que é esse banco de dados que nós vamos utilizar para criar esse sistema. Então a primeira coisa que vamos fazer aqui, nós vamos no este computador, disco C, você vai criar uma pasta. Essa pasta nós vamos chamar ela de Sys Agendamento. Sys Agendamento. Isso. Tá aqui a pasta que nós criamos. O banco de dados você vai criar no Access, né? Você clica aqui, novo, e nós vamos colocar o nome desse banco de dados. Deixa eu ver aqui nosso roteiro. Agendamento _ BE. Agendamento _ BE. Você precisa copiar só até aqui, mas vou copiar tudo. Vai ser o nome do nosso banco de dados. Criar. Criei o nosso banco de dados, eu vou salvar ele, salvar como, né? Vou salvar simplesmente. Ele precisa ter uma tabela. Nós vamos criar aqui 3 tabelas. A tabela cliente, TBL clientes, a tabela funcionário e a tabela de agendamento. Então nós vamos ter o cliente, nós vamos ter os funcionários e nós vamos ter os agendamentos. Então essas 3 tabelas nós vamos criar. Então vamos lá. Primeira tabela cliente, ok. Criei aqui a tabela cliente, deixa eu só salvar o banco de dados no lugar. Salvar como? Tá aqui, tá certo. Eu quero salvar ele dentro daquela pasta, disco C. Agendamento, Sys Agendamento. Vou com aqui, banco de dados, salvar, pronto. Vou abrir lá agendamento, ver se está lá. Pronto, tá aqui, ó. Agendamento _ BE. Por que BE? Porque aqui é só o banco de dados. Depois nós vamos fazer a parte do front-end. Você vai fazer os cadastros no front-end, né? Na parte da tela inicial. E aí o banco de dados vai ser alimentado com essas informações. Tá certo? Então vamos lá. Eu criei a tabela cliente. Vou colocar ela aqui no modo design. Aqui você clica aqui, ó. Vai estar modo de exibição, design, porque eu vou criar os campos dessa tabela. Aqui dentro do nosso cronograma, nós vamos criar o campo ID, que é a numeração automática, é a chave primária da tabela, ou seja, cada cliente que é cadastrado, ele tem um ID próprio, que é o código desse cliente. Então eu tenho o cliente João, o ID dele é 1, tenho o cliente José, o ID dele é o 2, e aí vai até infinitamente aí o número que você vai utilizar dentro do seu cadastro. Então vou colocar aqui de clientes no lugar de código, chave automática aqui, ó, numeração automática, chave primária e de cliente. Aí eu vou precisar de nome, eu vou precisar do telefone e eu vou precisar do e-mail. Você pode criar aqui mais campos, né? Você pode criar aqui CPF, você pode criar um campo de observação, você pode criar, vou até colocar observação. Detalhe, né? Evite fazer isso aqui que eu fiz agora. Colocar acento, né? Não coloca, deixa dessa forma aqui. Nós vamos colocar acento quando a gente criar os formulários. Aqui eu poderia deixar isso aqui como uma máscara, bem aqui embaixo, ó. Você clica aqui no telefone, máscara. O que é máscara? É quando você deixa de forma automática, ó. Na hora que digitar o telefone já vai para o formato de telefone, mas nós vamos fazer isso mais à frente. Primeiro eu quero te ensinar a criar as tabelas. Então você criou a tabela cliente, você fecha aqui, você vai criar uma nova tabela
Nessa tabela você vai colocar no modo design, ó, página inicial, modo design, e aí você vai colocar o nome dessa tabela, para a gente seguir o nosso cronograma aqui, ó, funcionários, TBL funcionário. Pronto, coloquei aqui TBL funcionário. O código, a chave primária do funcionário é ID funcionário, nome e cargo. Vou precisar desses 3 campos: chave primária, nome e cargo. Poderia colocar também telefone do funcionário, tantas outras informações de um cadastro completo, mas aqui eu vou ensinar apenas o princípio, isso você pode implementar depois, certo? Então vamos lá, vamos salvar essa tabela funcionário e agora eu vou criar uma outra tabela, a nossa última tabela. Vou colocar aqui no modo design e essa tabela é a tabela de agendamento, tá aqui embaixo, tabela de agendamentos. Então eu tenho aqui tabela de agendamentos, o ID de agendamento, e aqui tem algo interessante, ó, que eu criei a chave primária é o ID agendamento. Por que que dentro dessa tabela eu tenho o ID cliente, que é um número longo, é uma chave estrangeira, né? E eu tenho o ID funcionário dentro da tabela agendamentos. Isso é interessante, eu vou já te explicar por quê. Porque eu quero que essa tabela agendamento se comunique com a tabela do cliente e com a tabela do funcionário. Então, quando eu gerar, depois que eu criar essa tabela, nós vamos gerar as relações. O que é as relações? É quando eu cadastro um cliente e quando eu cadastro esse cliente, eu vou relacionar ele com um ID funcionário, ou seja, com um funcionário cadastrado, e eu vou relacionar ele com um registro do agendamento. E aí eu vou poder fazer vários agendamentos para esse cliente e ele poderá, em cada um desses agendamentos, utilizar o funcionário. Na prática seria, eu sou o cliente José, eu quero fazer aí vou colocar um salão de beleza, eu quero cortar o cabelo com o funcionário Antônio na data do dia 4. E aí depois eu vou marcar de novo com o outro funcionário, o Marcos, na data do dia 20. Então essa tabela cliente, esse ID de agendamento, ele vai puxar as informações da tabela cliente e da tabela funcionário. Nós vamos ver isso na prática, vai ficar bem mais fácil de entender. Só que aqui eu não deixo como, eu deixo como número grande, e esse aqui também, número grande, numeração longa, que é o que está aqui, ó, na nossa, ó, número longo, e na descrição, eu posso até colocar isso aqui para questão de informação, na descrição aqui, ó, ID funcionário, deixa eu ver se está aqui, isso, não, ID cliente, que a descrição é opcional, mas eu deixo aqui para a gente compreender o que está sendo feito aqui. Que é exatamente aquilo que eu estava explicando para vocês. Aqui é a chave principal, aqui é uma chave estrangeira, ou seja, não é a chave principal, mas é a chave que vem de uma outra tabela, por isso que ela é estrangeira, e aqui também vem de uma outra tabela. E agora eu vou para os dados do agendamento, eu já botei os IDs. Agora eu quero a data do agendamento, coloco aqui data, e aí eu vou formatar já logo esse texto como data hora, ó. Já deixo ele como data hora, tudo que eu digitar já vem para esse formato. E aqui eu também vou colocar aqui, ó, hora do agendamento. E aí eu deixo mesmo como texto curto, porque pode ser melhor para você poder controlar, né, digitar. Então eu até botei essa descrição aqui para facilitar, né? Para você, pronto, 9h30, né? Aí você vai controlar a forma que é digitado. E nesse agendamento eu também tenho um campo chamado observação, que eu posso colocar aqui observações, né? E a observação eu deixo ele como não como um texto curto, porque eu vou precisar digitar talvez muitos caracteres, eu deixo como um texto longo, e aqui eu posso
colocar a quantidade, né, de caracteres. Enfim, nós criamos as 3 tabelas. Temos as tabelas criadas. Deixa eu ver. Pronto, nós temos as 3 tabelas criadas: agendamento, tabela cliente, tabela funcionário, tabela agendamento. Vamos alimentar uma dessas tabelas. Vou gerar um novo cliente chamado João. O João, o telefone dele aqui, vou botar aqui 99. Tá aqui, eu vou criar aqui um e-mail. João, vou botar assim, fictício, né? João, e-mail. E aí uma observação, teste. Pronto, você vê que está alimentando, ó, ele gerou o ID 1, é o funcionário, ou o cliente 1 é o João. E o funcionário, vou botar aqui o nome de um funcionário, Marcos. O cargo dele é, vou botar como é um cabeleireiro, né? Barbeiro, vou botar um barbeiro. Ele só é responsável por fazer a barba. Barbeiro, pronto. E o José cabeleireiro. Pronto. Vou salvar, né? E depois nós vamos criar o agendamento. Pronto, nós criamos as tabelas. Aí agora nós vamos fazer aqui o relacionamento das tabelas, aquilo que eu estava explicando para vocês. Como é que a gente vai fazer aqui o relacionamento dessas tabelas? Nós vamos deixar no modo design, né? E aí vamos criar aqui, ó, relações. O que que eu vou fazer aqui? Eu arrasto para cá, ó, tá aqui no canto aqui, no canto esquerdo da tela, né? Eu tenho aqui a tabela cliente, eu tenho a tabela agendamento e eu tenho a tabela funcionário. Aqui fica melhor para ilustrar aquilo que eu estava explicando para vocês. Então, na tabela agendamento, eu quero que o ID do cliente apareça aqui. Quando eu digitar o nome cliente, ele puxe o cliente que está cadastrado aqui. Da mesma forma, quando eu digitar o nome do funcionário, ele vai puxar o nome do funcionário que está cadastrado nessa tabela. Então, a tabela principal aqui vai ser a de agendamento, que é a que vai aparecer para você lá. Na hora que você abrir o sistema, vai aparecer a tabela de agendamento. E aí você vai digitar o nome do cliente, o nome do funcionário, a data, a hora e a observação, certo? Então, como é que eu faço essa relação? O que eu vou fazer aqui, ó, conforme o nosso cronograma aqui, eu vou agora referenciar. Então, eu vou pegar a chave primária da tabela cliente e arrastar para cá, para a tabela cliente. E aí eu vou impor a integridade dessa tabela. Então, eu estou dizendo aqui que a tabela clientes, a tabela cliente aqui, ó, o ID da tabela cliente com o ID cliente da tabela agendamento, criar. Eu criei uma relação. Essa tabela está se relacionando com essa através do mesmo ID. A mesma coisa eu faço com essa aqui, ó. Arrasto o ID funcionário, clico em cima e arrasto para a tabela agendamento, o ID funcionário da tabela agendamento. Está aqui em cima a descrição, criar. Pronto. Eu criei a relação. Agora, quando eu digitar algo na tabela agendamento, eu posso puxar as informações que estão nessa outra tabela, certo? Então, aqui nesse primeiro vídeo nós criamos o banco de dados e agora nós vamos informar, né, esses bancos de dados em uma outra tabela. Nós vamos criar um outro arquivo aqui, que é onde nós vamos criar o front-end, ou seja, nós vamos criar os formulários para você poder cadastrar, para você poder digitar. Nós vamos criar os botões de gravar, de salvar, novo. Vamos criar o botão de imprimir. Vamos gerar relatórios. Então, se você quer esse tipo de sistema, se você se interessa por aprender
criar algo assim simples aí para você utilizar no seu dia a dia. Então continua com a gente nos próximos vídeos. Até mais, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.